Olá, domingo, dia 14 de março de 2021. Nosso Rezando a Palavra de domingo que chega para você. Vem comigo, sou eu, Padre Fábio Eduardo, abramos o nosso coração à Palavra do Senhor. Querido irmão, minha amada irmã, estamos no quarto domingo da Quaresma. E nós chamamos esse domingo também o Domingo da Alegria. E por que nós chamamos dessa maneira? Porque nessa nossa caminhada, às vezes tão árida, nessa travessia do nosso deserto quaresmal, somos movidos por uma certeza. O Senhor vem até nós e nós, ao encontrarmos, todo o nosso cansaço será transformado em aconchego, em descanso, e toda a incerteza se transforma em certeza, e por isso a alegria nos acompanha nesta travessia. A liturgia de hoje, como sempre, muito bonita, mas de maneira particular os textos bíblicos de hoje, penso eu que nos colocam dentro do grande mistério de amor que Deus é, e podemos fazer duas perguntas. Inclusive, ao rezar essa palavra para alguns irmãos em nossas comunidades, eu dizia que duas perguntas podem ser feitas neste domingo. A primeira delas é: por que Deus vem até nós? Qual a razão do Senhor vir ao nosso encontro? E a segunda, que está completamente ligada a essa: por que nós nos permitimos encontrar com o Senhor? Por que nós desejamos encontrá-lo? E então vamos às leituras de hoje. A primeira, que é um trecho do livro das Crônicas, um texto interessante porque, segundo o autor, que nós não sabemos exatamente de quem se trata, e tampouco o texto bíblico está preocupado em fazer uma narrativa histórica, geográfica, política do que aconteceu. O autor, ou talvez até os autores deste texto, têm o seu olhar voltado para trazer uma resposta de fé para as inquietações, as infidelidades do próprio povo. O texto fala que logo após a destruição do templo de Jerusalém, o povo é levado para o exílio. E nessa experiência de dor, de sofrimento, são convidados ou quase obrigados a rever a sua história. O autor então vai apresentar como justificativa que a consequência de tudo aquilo que estava acontecendo, uma vez que Deus enviou seus profetas, Deus enviou tantos sinais, e o povo não levou em consideração a sua palavra. E ao esquecer dessa palavra, o povo, numa tradução muito rasa para a gente começar a entender, é como este povo estivesse sendo castigado. Essa é a primeira parte do texto. Depois, ali no exílio, encontrará Ciro, que era um homem que não pertencia à parcela daquele povo, mas com o seu coração bondoso, Deus encontra Ciro, toca no coração de Ciro, e Ciro fará então, depois, uma experiência de fé e favorece com que o povo volte à sua terra e reencontre com o seu Deus. Ora, queridos, se a gente fica preso apenas a essa teologia mais antiga, a teologia da retribuição, teologia essa que Jesus vai refazer, e que teologia é essa da retribuição? Exemplo, se nós somos maus, Deus relacionará conosco e oferecerá para nós de acordo à proporção das nossas maldades, ou em outras palavras, Deus então que nos castiga. Ou se nós somos muito bons, Deus oferecerá sempre bondade para nós. Este caminho é muito perigoso porque a gente coloca Deus na mesma medida do ser humano e, sobretudo, do ser humano não convertido, não é verdade? Por isso, é uma teologia superada, mas, para além disso, o texto bíblico quer trazer algo fundamental. Deus, por mais que se decepcione conosco, Deus é aquele que sempre está disposto a recomeçar a nossa história. E essa, acredito, que é a mensagem principal dessa primeira leitura. Independente das nossas opções, independente dos caminhos equivocados, Deus está sempre desejoso de nos oferecer uma nova oportunidade. É o recomeço. E aí é óbvio que o texto bíblico então tem uma verdade fundamental para além dessa.
Se nós fazemos opções, se nós fizermos opções de caminhos marcados pelo ódio, pela raiva, nós encontraremos um caminho de sofrimento, de morte. Mas se nós fazemos a opção por Deus, que é a opção pelo amor, pela vida, é lógico que nós encontraremos sim consequências extremamente positivas. E isso é verdade, e acredito que esses dois elementos nos são fundamentais. As nossas opções têm consequências e Deus está sempre a nos esperar, desejoso de que a gente possa recomeçar. E a última informação é interessante, que Deus utiliza de tantas maneiras para falar conosco e inclusive escolhe pessoas que, ao nosso olhar cheio de julgamentos e preconceitos, são aqueles que nos oferecem uma experiência de vida. Por isso, esse diálogo que a campanha da fraternidade nos convida de maneira especial, diálogo esse vindo de tantos tempos, fundamentado de maneira muito clara no Vaticano II, isso é tão importante para nós em tempos de intolerância, de um falso cristianismo marcado pela raiva, pela exclusividade, que como se fôssemos os únicos detentores da verdade, do amor, e se esse amor de Deus não pudesse ser mais distribuído para ninguém. A primeira leitura já sinaliza para isso e nós encontramos a plenitude, óbvio, em Jesus. O texto bíblico narrado por João fala a seguinte afirmação: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único para salvar este mundo. Olha, que coisa interessante. E aí nós encontramos então as respostas que eu fazia diante das perguntas no início dessa nossa reflexão. Por que Deus vem até nós? Deus vem até nós por um único e fundamental motivo, porque Ele nos ama. E o seu amor é suficiente para Ele fazer qualquer coisa para nos salvar. E por que nós devemos ir ao encontro do Senhor? Ora, gente, em tempo de tantas deturpações da fé, em uma fé tão comercializada, em uma fé marcada por tantas exclusividades ou privilégios, uma fé marcada pela busca de tantos milagres, uma fé deturpada, como eu disse, camuflada, cheia de caminhos tortuosos, na verdade nós devemos nos aproximar do Senhor, nós devemos ir até Jesus por uma única razão, que é a razão dele aproximar-se de nós. Aproximar porque Ele nos ama e nós queremos sermos embevecidos, envolvidos neste amor. Essa deve ser a única razão de nós aproximarmos de Jesus. E essa aproximação de amor gratuita de Deus para conosco, que deveria ser de nós para com Deus, deveria ser sempre a nossa motivação, e é nessa gratuidade que o mistério de amor e salvação acontece. Por isso a informação do Evangelho de hoje é muito importante. O mundo não é algo negativo. O mundo pode estar aí corrompido, olhamos para o mundo e às vezes temos a sensação e a tentação, melhor dizendo, de cair numa desesperança, mas o mundo que Deus criou, o mundo não é ruim. Por isso muitas pregações que existem por aí, eu não quero o mundo, eu quero sair deste mundo, que o mundo seja condenado, foge por completo o projeto de Deus. Primeiro, que nenhuma criação de Deus ela é imperfeita, ela é bela. E de maneira particular o mundo, nós somos belos, a gente que se corrompe. Depois, o Evangelho não fala de condenação. O Evangelho fala de salvação. Inclusive, mais uma vez lembro, aquela canção que nós cantamos sempre no tempo pascal, quando ela foi feita, diz que Deus enviou o seu Filho para morrer no meu lugar. Depois, a própria igreja, orientando, refez essa canção. Deus enviou o seu Filho para nos amar, porque nos ama, para nos salvar. Esta é a missão de Jesus. A cruz que é colocada no meio dessa história por conta da rejeição do ser humano, a cruz se torna então um marco de vitória, porque este amor ele é tão profundo que é capaz de transformar um símbolo de dor em símbolo de amor, um símbolo de condenação que se torna um símbolo de salvação. Por isso o Evangelho então vai concluindo dizendo, que aqueles que acreditarem, aqueles que crerem,
serão salvos. É interessante que para o Evangelho joanino, ele não trabalha o juízo final numa perspectiva de um depois, de um lugar à parte. Para João Evangelista, o juízo vai acontecendo de acordo às opções na nossa própria história, nesta nossa caminhada de fé. E por que João sustenta isso? E aí tem uma lógica bonita. Porque se eu escolho um caminho de trevas, que é o egoísmo, que é o fechamento, que é a indiferença, que é a perversidade, é óbvio, queridos, que não haverá espaço para a salvação, a justificação que o Senhor nos quer dar. Agora, se eu busco um caminho de luz, me percebo fraco, mas ao mesmo tempo desejoso de experimentar o amor de Deus, é bem verdade que a luz que ilumina a minha escuridão, a luz de Deus que dissipa as minhas trevas, me faz perceber o que eu devo mudar. E nesta minha mudança, é óbvio que eu darei espaço para Deus e a salvação então virá para mim. Por isso, João aqui sustenta que o juízo ele vai acontecendo de acordo com o nosso caminhar. As nossas opções equivocadas nos levam à condenação. As nossas opções assertivas possibilitam que Deus venha e realize a sua obra completa em nós, a sua obra de salvação. E é por isso que, para terminarmos a segunda leitura, que é um trecho da carta de Paulo, o apóstolo vai dizer que esta vinda de Jesus é uma vinda de profundo amor por todos nós, porque Deus é misericórdia. E penso que essa liturgia, de fato, é um refrigério para nossas almas, sobretudo em tempos tão difíceis. Façamos a opção pelo melhor, façamos a opção pelo Senhor, acreditemos nele, porque, como eu ia dizendo aqui para irmos concluindo, para João e para toda a verdade evangélica, crer não é uma decisão intelectual ou apenas uma decisão afetiva que se diz com a boca. Acreditar, o crer, é ter as mesmas opções de Jesus, é assumir os mesmos valores de Jesus, é ter as mesmas posturas de Jesus, que defende a vida em todas as circunstâncias, que ama em todos os momentos, que perdoa sempre. Isto é acreditar. E nesse acreditar, a salvação já oferecida a todos, digo a todos, não apenas a um grupo de privilegiados. A salvação de Jesus, repito, é para todos. E essa salvação sendo para todos, vai se tornando concreta cada vez que nós fazemos opções de vida, de amor e de perdão. E aí, para terminar, pegando aqui carona com tudo que a igreja ensina, nós, como cristãos, nós como igreja católica, assim nos ensina, nós temos a totalidade desse mistério de fé. Mas não é por isso que nós não vamos deixar de acreditar que as sementes do reino estão presentes em outros lugares e que esta salvação está estendida a todos. O determinante de uma salvação que já nos foi oferecida são as nossas opções em deixar que Deus habite em nós e que a nossa vida seja um claro testemunho, ou de que a gente fuja desse projeto. Por isso, amados, que neste dia de hoje renovemos o nosso compromisso com o Senhor. Deixemos que Ele faça morada e que de fato acreditemos, porque Deus nos ama tanto que Ele enviou o Seu Filho ao mundo para nos salvar. E por isso, Jesus está aqui conosco. Uma boa semana para você, cuide-se, paz e bem.